Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 25, exercício 1 da equação da quantidade de movimento para regime permanente. Bom, uma breve apresentação: sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá. E para quem não conhece, tem o site aí, né, www.unife.edu.br. Eu sou formado desde 2005, tenho 11 anos de carreira, trabalho aí na área de vendas técnicas. Atualmente atendo empresas químicas, farmacêuticas, principalmente na área de vedação de equipamentos rotativos. Para contato com a gente, engenhariacompanhia2016@gmail.com. Você pode deixar suas mensagens aqui também no YouTube. No Facebook a gente tem uma página chamada Engenharia e Companhia, também tem um grupo Engenharia e Companhia. Qual a diferença? Na página a gente divulga as informações que a gente vê, então se você curtir lá você vai estar recebendo, né, as notificações. E o grupo, a intenção é uma interação entre as pessoas, para que, né, cada um possa trazer aí contribuições aí a respeito da área propriamente dito. Antes de começar, se você gostar do vídeo, gostar da aula, dá um joinha aí, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ouvir também. E se você for comprar alguma coisa, compra com a gente. A gente tem aí uma loja vinculada ao Magazine Luiza, que é o magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. E aqui a gente é o divulgador, né? Você vai estar entrando lá, você vai estar comprando, quem vai estar emitindo a nota vai ser o Magazine Luiza, entrega, etc, garantia, é tudo por lá. A gente é um divulgador, né? Então, se você puder e for comprar alguma coisa, compra com a gente. Bom, essa é a aula, a gente vai estar fazendo então um exercício nessa aula 25. A gente vai estar fazendo o exercício da equação da quantidade de movimento utilizando o desviador em movimento, que foi a aula, né, que foi o tema da última aula, a aula 24. Bom, do que a gente viu até então, né? Antes de a gente entrar propriamente dito, a gente viu que a velocidade absoluta ela é igual à velocidade relativa mais a velocidade da superfície que está em movimento. Até lá na aula a gente citou as superfícies, as referenciais inerciais e não inerciais. Então o inercial é aquele que está parado. Então se eu coloquei o eixo x, y, z fixo, ele não se move, então ele é um referencial inercial. Se eu coloco o meu eixo, né, os meus eixos x, y, z na superfície que está em movimento, aí passa a ser um referencial não inercial. E qual que é a vantagem de fazer isso? Porque aí os efeitos relativos, né, que você teria que contar com relação ao fixo e ele está se movendo, não é que você despreza, você deixa de considerar e passa a considerar só o que acontece de fato na superfície em movimento. E isso facilita bastante a vida da gente, né? Então se você for olhar do ponto de vista absoluto, é muito mais complexo. Então por isso que a gente está trabalhando com a visão relativa aqui. E isso a gente faz até em alguns casos, por exemplo, movimentos circulares, a gente não utiliza o x, y, z, a gente vai utilizar o raio, vai utilizar o ângulo e por aí vai, que é as coordenadas polares, angulares, porque fica muito mais fácil a resolução do exercício. O que a gente viu também? Viu que no caso de uma superfície em movimento, a vazão que sai, né, do jato, ela não coincide com a vazão que de fato vai estar sendo estará em contato, né, com a superfície. Por quê? Porque eu tenho um movimento do carrinho, digamos assim, só para facilitar, né? Eu tenho o movimento do carrinho, tenho o movimento do jato, e ele está como se você estivesse numa pista, numa rodovia, está dirigindo, você enxerga um carro lá na frente, você se aproxima do carro. Você está, por exemplo, a 120 km por hora, o outro carro está a 80 a velocidade de aproximação do seu carro com relação ao outro carro lá da frente é de 40 km por hora, né? Então você vai levar um tempinho para deslocar. É mais ou menos isso que acontece aqui, né? Então você tem essa velocidade de deslocamento nada mais é do que a velocidade relativa, né? Que é a velocidade de aproximação de fato. Então com isso vai influenciar na vazão que vai bater lá na superfície. Então ela vai ser, né? Para diferenciar a gente colocou o AP, que é de vazão em massa aparente, que é igual então a ρ, a área continua a mesma coisa. Agora, só que ao invés de eu usar a velocidade absoluta, eu estou usando a velocidade relativa, que é o u, que pegando na fórmula anterior,
O U nada mais é do que a velocidade absoluta menos a velocidade da superfície. Então eu posso simplificar isso em ρ1, área 1, U1, que é só para diferenciar, dizendo que não é mais a velocidade absoluta, sim uma velocidade relativa. Do ponto de vista prático, na hora de resolver, não vai mudar nada se a gente tivesse com uma superfície parada. O que vai mudar? Vai mudar que a gente sabe que a gente está calculando alguma coisa relativa e não alguma coisa absoluta. Bom, então a fórmula geral, continua a mesma, a fórmula geral aí da força na superfície, que é a força de pressão na seção 1, a força de pressão na seção 2, mais a força em função das velocidades. Só que agora a diferença é que eu tenho a vazão aparente, não a vazão total, como era no exercício, como era até então, né? No desenvolvimento. Então tá aqui a figurinha que a gente trabalhou na última aula. Então eu tenho a velocidade absoluta do jato, vou ter a velocidade relativa 1 e vou ter a velocidade relativa 2. Bom, então vamos para o exercício. O exercício diz o seguinte: um desviador de jato move-se com uma velocidade de 9 metros por segundo. Um bocal de 5 cm de diâmetro lança um jato de óleo com uma velocidade de 15 metros por segundo, tal que o mesmo incide sobre o desviador conforme indicado na figura. O ângulo de saída é 60 graus e o peso específico do óleo é 8.000 newtons por metro cúbico. Tá? Aqui ele está dando o peso específico, não a massa específica. Calcular a força do jato contra o desviador. Se o meu desviador tivesse parado, toda a velocidade, toda a vazão que sai do jato incidiria sobre a superfície. Então eu teria força total aqui, né? Como ele está em movimento, eu vou ter uma velocidade menor em função desse movimento. Bom, como eu sempre tenho falado nos meus exercícios, eu também comecei, se você não assistiu ainda, comecei uma série de termodinâmica. A gente está na aula 3, está bem no comecinho ainda, na parte de propriedades. E eu sempre vou estar listando aqui a metodologia, lá também eu coloco, e aqui eu estou colocando também, eu sempre coloco, porque a metodologia, se você trabalha com uma metodologia, você passa a preocupar com outras coisas, porque aquilo já está, vamos dizer, na regrinha, você faz daquele jeito sempre, e com isso você se preocupa com outras coisas. Então é o que eu estou sempre repetindo, se você já acompanha as aulas, você deve ter reparado. Bom, então a minha sugestão é você lista o tipo de problema com o assunto, ou quais os assuntos, podem ter mais de um, para você saber quais serão as fórmulas que você vai correr atrás. Listar todas as variáveis cujos valores são dados e se checar se as unidades são coerentes. Você veja que aqui eu já estou generalizando e eu juntei aqui o passo, eu tinha um passo 7 para checar a unidade antes. Aí acaba sendo meio redundante. Então já lista a unidade e já checa se as unidades estão coerentes. Eu acho que fica um pouco mais rápido, digamos assim, o nosso trabalho. E eu coloquei aqui unidades coerentes, porque lá em termodinâmica a gente não trabalha muito com o sistema internacional. Lá a gente vai estar trabalhando com quilocaloria, vai estar trabalhando com Kelvin, vai estar trabalhando com BTU, e que não tem nada a ver com o sistema internacional. Então quando a gente fala sistemas coerentes, você pode trabalhar não necessariamente no sistema internacional, mas que as unidades estejam coerentes. Então se numa determinada propriedade está dando em centímetros, você tem que trabalhar com centímetro ali. Em alguns casos o ideal é ir para o sistema internacional mesmo, porque aí já fica padrãozão, você não corre o risco de errar por causa de unidade. Bom, listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema quando necessário, quando preciso, né? Listar as hipóteses que você vai utilizar. Eu sempre falo isso porque um exercício, uma resolução, não só um exercício, mas para a resolução de um problema. Então você como engenheiro formado foi chamado para a resolução de um determinado problema. Por exemplo, no caso dos engenheiros mecânicos aí, para projetar um vaso de pressão. Aí você levanta as informações que você vai precisar, recupera as informações de resistência materiais e vai buscar as normas. Então, dependendo da norma que você for utilizar, a BNT, norma DIN e outras aí que tem, você pode ter resoluções diferentes, né? Então, no caso aqui, né, voltando para a questão didática, você pode ter um exercício certo ou errado, igualzinho, dependendo das hipóteses que você cita. Então, se você, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou fazendo um curso aqui,
e o professor conhece o assunto. Isso é verdade, mas e se for outra pessoa que for corrigir o exercício, né? Então você você tem que colocar quais são as suas linhas de trabalho para que a pessoa que for ler o seu trabalho entenda. Isso vale para trabalho científico também. Então, se você for elaborar um trabalho científico, principalmente agora vamos trazer um pouquinho para a prática. Muitas vezes o cara que é o chefe da gente na empresa, ele não é engenheiro, às vezes ele é um administrador. E aí como é que você vai mostrar para ele que um determinado problema de engenharia que só um engenheiro conhece, entende, faz sentido e se faz necessário que você faça investimento, que você faça a troca disso. Você tem que fazer mostrar isso de forma coerente para ele, né? Então por isso quanto mais explicadinho você coloca o que você está fazendo, melhor é para você. No caso da faculdade, o primeiro momento, o que você quer passar na matéria, né? Então, mais lá para frente você precisa de pensar nisso. Agora, de repente você vai trabalhar numa área que não tem nada a ver com projeto, tem nada a ver com cálculo, aí você pode usar isso para outras ferramentas aí que mais cedo ou mais tarde você vai acabar achando. Bom, listar as fórmulas que o problema envolve, né? É por isso que é importante citar qual é o problema lá em cima. E aí sim você vai iniciar o cálculo. Então eu tirei uma etapa aqui, né? Quem já acompanha tinha 8 etapas, agora eu tenho 7, porque eu juntei lá 7 com a 2 num item só. Bom, continuando, então o nosso problema aqui é a mecânica dos fluidos. A gente falou de força, então a equação da quantidade de movimento. E também poderia colocar aqui a equação da energia, talvez, nesse caso não vai precisar, dependendo do caso precisa, dependendo do caso não, e assim por diante, né? E listar então todas as variáveis cujos valores são dados e checar se são coerentes. Então, velocidade em 9 metros por segundo, o diâmetro do bocal está em 5 centímetros, então a gente já transformou para metro, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 metros. Velocidade absoluta, que é a velocidade que sai do jato, né, que está saindo do jato, é 15 metros por segundo. O θ, né, que é o ângulo do segundo jato lá do desviador, né, ele tá 60 graus. O gama do óleo é 8.000 newtons por metro cúbico. E o que se pede? Ele pede a força na superfície, ou seja, qual é a força que o fluido exerce no desviador. Essa é a questão do exercício. Bom, coloquei o desviador aí para facilitar. O diagrama não necessariamente nesse caso não precisa, mas a própria figura aqui ela vai nos ajudar a interpretar e identificar, né? Não tem um diagrama de corpo livre, não tem necessidade, mas a figurinha aqui vai ajudar a gente a identificar os problemas. Quais são as hipóteses? Escoamento em regime permanente, efeito do peso desprezível, que aí o Gzinho da fórmula vai sumir, nem sempre é necessário, mas no caso assim de desviador, que a gente vai estar particularizando para os equipamentos, principalmente para a turbina Pelton, aí você vai ver o peso pode ser desprezado ali, não vai ter tantos problemas assim. Escoamento incompressível, a gente falou que é um óleo, mas é importante listar que é incompressível, porque como eu já comentei em algumas aulas, no sistema de alta pressão, principalmente sistemas de corte a jato d'água, que chega a 6.000 bar hoje em dia, nesse caso a água chega a comprimir aí em torno de 15%, né? Então dependendo da pressão, o fluido, o líquido pode ser comprimido sim, mas é altíssimas pressões, né? Mas não é os casos mais corriqueiros. Só estou comentando porque às vezes a gente coloca assim, o líquido é incompressível. Mentira, não é incompressível. Você não pode, minha sugestão é que, mesmo que você tenha certeza de alguma coisa, nunca fale que é todos, né? Fale que é a grande maioria, o que se conhece. Por quê? Porque se você vai fazer um trabalho científico, vai apresentar um TCC, por exemplo, e você coloca lá na informação de que tal coisa é daquele jeito, todas as coisas são daquele jeito, e de repente tem uma coisa só que não é, pronto, já o seu trabalho já está errado. E isso já aconteceu comigo uma determinada vez, que eu fiz parte de uma banca e o aluno colocou que todos os vasos de pressão são soldados. E naquela ocasião eu falei para ele, olha, desculpa, mas você errou nesse ponto, não é soldado. Eu trabalho, não, onde a gente tem um produto que é vaso de pressão e não é soldado, ele é usinado. Então quer dizer, toma cuidado com isso de afirmar tudo, né? Então, mesmo que seja líquido, coloca voltando aqui, né? Coloca que o escoamento é incompressível.
Bom, as propriedades uniformes na seção. Então essas são as hipóteses aí padrãozona que a gente vai estar usando bastante. Já na termodinâmica, o escoamento incompressível já não é válido, né? Porque lá na termodinâmica não é tudo menos incompressível. Bom, as formas que se pedem. Então, velocidade absoluta é igual a U, que é a velocidade relativa mais a velocidade da superfície, ou, né, a velocidade relativa, que eu vou estar utilizando na fórmula, é a velocidade absoluta menos a velocidade da superfície. A vazão em massa aparente é a massa específica vezes a área vezes a velocidade relativa. E as forças, né, a gente pegou aqui do nosso desenvolvimento da última aula, e nada mais vai ser aqui, né, que essas formas são as mesmas lá da superfície fixa. Só que ao invés de termos V1 e V2, a gente vai ter um U1 e U2, que são as velocidades relativas. Só isso que muda. Do ponto de vista de resolução matemática, não muda nada. Agora, se você utilizar como referência as suas coordenadas inerciais, sistema de coordenadas inerciais que a gente comentou no começo, aí você vai ter um pouquinho mais de complicação aqui em termos de resolução. Então, por isso, o relativo. Ou, se eu posso particularizar ainda mais, né, se eu for aqui, qual que é a hipótese dessas penúltimas formas? Para a última, o que eu estou particularizando? Eu estou desprezando, no caso, o atrito entre as pás, né, na pá, no desviador, eu estou desprezando o atrito do jato, portanto, 1 é igual a U2. Com isso, eu jogando, né, e fazendo essa igualdade, né, o produto notável, eu chego que a velocidade na superfície x vai ser igual a ρ, área do jato, vezes U2, vezes 1 menos cosseno θ. E a força na superfície na direção y vai ser menos ρ, área do jato, vezes U2, que é a velocidade relativa, vezes seno de θ. Com isso, a fórmula fica a mesma lá do exercício que eu comentei, só que com a diferença de não ser velocidade absoluta e ser velocidade relativa. Só isso que muda aqui em termos de nomenclatura. Bom, então vamos começar o cálculo. Calculando a velocidade relativa a U. Desprezando o atrito do jato no desviador, até falei isso, né, como hipótese. Eu poderia ter colocado como hipótese lá também, tá? Eu acabei não colocando, mas estou discriminando aqui na resolução do exercício que eu estou desprezando o atrito entre as pás. Então, U igual a U2, que é igual a U. Então vai ficar U, que é igual à velocidade do jato, menos a velocidade da superfície. Então, nesse caso, vai ser 15 menos 9. Isso aqui é igual a 6 metros por segundo. Então, a velocidade relativa, 6 metros por segundo. Aí você pode perguntar para mim, e se eu não desprezasse a velocidade, o atrito entre a superfície e o jato? Bom, aí você teria que ter qual é a fórmula de variação do jato, para que aí você consiga, através da velocidade do jato, que vai ser a velocidade U antes, né? A velocidade relativa aqui. Aí essa velocidade relativa seria a velocidade 1 relativa, U1. E aí com essa variação, né, que você teria que ter uma desaceleração, na verdade, você teria uma velocidade relativa 2 menor um pouco do que a velocidade relativa 1. Aí pode ser mais complicado, mais complicado conforme a fórmula que você tiver. Né? Então, de praxe, se despreza essa fórmula num primeiro momento. Né? No caso, quando a gente for falar de turbinas, no caso do rendimento da turbina, isso acaba refletindo no rendimento da turbina. Né? Então, de um modo geral, se despreza. Mas pode acontecer de você não desprezar. Bom, continuando, então calculando a massa específica, foi dado o gama, que é o peso específico. A diferença da massa específica e do peso específico é a gravidade. Então, dividindo pela gravidade, 816,3 kg por metro cúbico. Calculando a área do jato, foi dado o diâmetro do jato. Então, a área do jato vai ser πd2 sobre 4. Então, o d é o diâmetro do jato. Então, vai ficar π 5 vezes 10 a menos 2 elevado a 2, dividido por 4. Isso, então, fazendo os cálculos, a área vai ser 1,96 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Nesse caso, eu já coloquei notação científica para facilitar
Aí já é uma coisa que eu particularmente prefiro mais, né? Tem gente que gosta de usar o 0,0000 qualquer coisa, mas aí é gosto freguês. Eu particularmente prefiro trabalhar assim com notação científica. Bom, continuando então, vamos calcular as forças na direção x e y. Então vai ficar força em x igual a ρ, área do jato vezes u ao quadrado, 1 menos cosseno. Isso vai ficar então igual a 816,3 vezes 1,96 vezes 10 a menos 3, vezes 6 ao quadrado, que é a velocidade relativa, vezes 1 menos cosseno de 60. Então, a força na direção x é 28,8 newtons. Aplicando a mesma fórmula, vai ficar para o y, então vai ficar menos ρ, área do jato, u ao quadrado sobre seno de θ. Então vai ficar menos 816,3 vezes 1,96 vezes 10 a menos 3 vezes 6 ao quadrado vezes seno 60. Então, o meu resultado fazendo a continha, fica que a velocidade do jato a força na superfície na direção y menos 49,9 newtons. Lembrando que quando a gente faz cálculo de força e a força é negativa, isso lá da estática, da estática da física, né, que precede a resistência materiais, né, vamos dizer, a disciplina que pré-requisito para você fazer resistência materiais, lá toda vez que dá negativo, quer dizer que a força, não existe força negativa, né? Quer dizer que ela é na direção oposta. Então se o y, né, ele é positivo para cima, essa força no caso ela é para baixo. É só isso, né? Então na hora de fazer a minha somatória de forças, eu tenho que colocar a força para baixo ao invés de colocar para cima, porque não existe essa força negativa. Bom, como interessa saber qual é a força na superfície, então nesse caso a força na superfície vai ser a raiz quadrada da somatória dos quadrados aí, que nada mais é que se fosse o teorema de Pitágoras, né? Então fazendo essa conta, vai ficar lá 28,8 ao quadrado mais 49,92 ao quadrado. Fazendo a continha, eu vou ter que a força resultante na superfície. Agora, para descobrir a direção, eu tenho que fazer a somatória da força. Então eu coloco a força, né, no x, coloco a força no y, e a força resultante vai ser essa somatória, né, que no caso a somatória das forças, que seria na diagonal para baixo. E aí eu consigo fazer a força vetorial e inclusive com a direção. No caso da superfície fica até intuitivo, né? Que ele está com a superfície assim, então ele vai incidir, então vai desviar para lá. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma força para cá, então a força do jato é no sentido oposto por ação e reação. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, chegamos ao final. A gente utilizou principalmente o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Se você gostou da aula, você dá um joinha, você compartilha e aguarda aí sugestões de vocês para novos temas. Estamos quase chegando no final de Mecânica dos Fluidos. A gente vai estar falando na sequência de análise dimensional e por fim, né, que é o grande problema da mecânica dos fluidos, que é o cálculo de perda de carga, né, que é o que deixou eu sem cabeça, sem cabelo, né, como diz, né, vamos zoar um pouquinho. Mas, gostando, compartilhe o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.